Vai para a entrevista do dia. A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com o presidente estadual do PTB em Pernambuco, o Coronel Meira. Coronel, seja bem-vindo ao nosso programa, um prazer conversar com o senhor, viu? É enorme poder participar, poder conversar, esclarecer certos pontos da política de Pernambuco, da nacional e principalmente esse enfrentamento ao Covid. Muito bem, vamos começar falando justamente da questão da Covid. O senhor esteve junto com a comitiva presidencial, o ministro da Saúde, o ministro do Turismo, visitando cidades do Agreste no último final de semana, entre elas Caruaru e a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Qual foi o objetivo deste encontro, Coronel? Nós chegamos de Brasília na sexta-feira por volta de meio-dia, aqui no aeroporto de Guararapes. E fui recebido exatamente por amigos, dois amigos, e um deles assessor nosso, colocando que Pernambuco ia iniciar exatamente o lockdown, o fechamento, principalmente de todo o Agreste, o governador decretando, e que estava existindo uma onda de que iria faltar oxigênio. E que eles estavam querendo fazer igual ao que aconteceu no Amazonas, em Manaus. De imediato, procurei me informar de tudo na sexta-feira, pegamos provas, pegamos conversas, e liguei para o ministro Gilson Machado, nosso pernambucano ministro Gilson Machado, colocando a ele a preocupação nossa, porque ia iniciar uma onda onde iria o povo pernambucano ficar aflito com um fato que não aconteceria. Nós temos amizade com o diretor-presidente da White Martins Nordeste, que mora em aldeia, inclusive, mora exatamente lá onde eu moro, próximo da nossa residência, e liguei para ele de imediato para saber exatamente se teria esse problema de falta de oxigênio. Ele afirmou que não, e com essa afirmativa dele que não, que a fábrica teria condições, a planta da White Martins no Cabo de Santo Agostinho, de fabricar o oxigênio suficiente para atendimento, não só a Pernambuco, mas a Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Essa planta daqui, ela abastece Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E eu coloquei esse a par do nosso ministro, que falou com o nosso presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, e ele ordenou, tá certo, que o ministro Gilson Machado, junto com o ministro da Saúde, nosso ministro da Saúde, e mais um assessor especial, o senhor Moza, viesse para Pernambuco, para verificar que situação era essa que estava acontecendo. Então, no sábado à noite, por volta de 20 horas, eu estava na base aérea, com todo o aparato, Polícia Rodoviária Federal, viaturas, e apanhamos eles no aeroporto, na base aérea, e fomos ao Cabo de Santo Agostinho, exatamente para a planta. Lá estava toda a diretoria da White Martins, explicou todo o mecanismo e mostrou que não teria nenhuma condição de faltar exatamente o oxigênio. A partir daí, nós iniciamos 24 horas de reuniões diretas, consecutivas praticamente. De lá partimos à noite já para a cidade de Gravatá, visitamos o hospital de Gravatá, o prefeito estava presente. De Gravatá fomos a Bezerros, também visita lá o posto ao hospital do Covid, o posto lá do Covid, atendimento ao Covid, e partimos para Caruaru. Então encerramos aí quase 2 horas da madrugada em Caruaru, e iniciamos novamente em Caruaru, visitando hospitais no outro dia seguinte, no domingo. Fizemos Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e fizemos também a cidade de Garanhuns. Então, foi às 20 horas, terminou a missão, e deixamos eles exatamente na base aérea e eles voltaram para Brasília. Então, participei de todos os momentos e verificamos em loco tudo que estava acontecendo em Pernambuco. Coronel Meira, como é que o senhor avalia a gestão da pandemia aqui no estado de Pernambuco? Você acha que o governo tem cumprido as diretrizes e tem feito a sua parte do ponto de vista de combate à Covid? O primeiro ponto que a gente tem que destacar é que a gente tem que despolitizar a doença. A doença é seríssima, a Covid é seríssima. E os prefeitos e governadores, tiveram a aquiescência do STF, a gente tem que lembrar isso, E aqueles 11 ministros tolgados, 10 bandidos, que realmente a gente está vendo que está tendo uma atuação diferenciada,
Mas eles colocaram exatamente, tiraram do presidente o poder de fazer a gestão, né, do recurso público e das aplicações desse recurso em compras de equipamento, enfim, de tudo que há necessidade para se combater o Covid. Então, eles realmente alguns estão fazendo correto. Tem cidades no Brasil que não tem problema nenhum, fizeram o tratamento preventivo, compraram os equipamentos necessários, né, respiradores, EPIs, e a gente vê que tem. Mas a grande maioria, principalmente aqui no Nordeste, os prefeitos meteram a mão no dinheiro, governadores também. E você tem exemplo do prefeito da cidade do Recife, né, o Geraldo Covidão. Ele, além de ter 7 operações da Polícia Federal na prefeitura, ele hoje é considerado o prefeito mais ladrão do Brasil. Tá aí, ontem saiu aí, ele indiciado pelo TCU, né? Então, tá comprovado, tem várias operações da Polícia Federal, inclusive nós fizemos gestão aqui para o presidente para mudar a superintendente da Polícia Federal em Pernambuco, que foi mudada, porque ela simplesmente sentou em cima de todas as operações que estavam montadas. E ela mesmo declarou isso na Rádio Jornal, agora recentemente, que ela saiu deixando 20 operações prontas, mas nenhuma executada. Ela esqueceu de dizer isso, e não executou nenhuma. Então, o que acontece é exatamente que nós fizemos essa fiscalização para verificar, e encontramos algumas coisas que ficou exatamente para ser esclarecido, como na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, né, que momentos antes da chegada nossa, um carro que não era o carro apropriado, né, retirou vários cilindros lá da unidade, e uma coisa que ficou, 2 dias depois tocou fogo, né, a parte de documentos lá da Secretaria de Saúde, né, pegou fogo. Então tem muitas coisas aí para se esclarecer. Coronel Meira, vamos falar agora de questão política, mas antes disso nós tivemos no sábado um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, e nesse protesto houve uma ação policial e terminou com 2 pessoas atingidas no olho, 2 pessoas que perderam parte da visão. Ontem o governador Paulo Câmara anunciou o afastamento, na verdade a troca no comando da Polícia Militar. O senhor acha que o governo agiu certo ao fazer essa troca? A polícia realmente agiu de forma exagerada naquele protesto? Veja bem, o que a gente questiona aí, a ação aconteceu, tá certo? A ação, nem o comandante do batalhão de choque, nem o comandante-geral tem poder para acionar a tropa de choque para o enfrentamento, né, contra a greve, contra qualquer tipo que esteja acontecendo. O governador é quem é o comandante das polícias, tá certo? Ele é o comandante, ele é quem deu a ordem. Ele foi quem deu a ordem. E aí depois que acontece a operação, né, e que por uma fatalidade acontece exatamente 2 pessoas, 2 cidadãos, né, serem alvejados aí por tiros de bala de borracha, eles querem pegar exatamente a culpa e colocar no colo, né, da Polícia Militar, dos policiais militares, quer colocar no colo do comandante-geral. O comandante-geral ontem pediu a exoneração, um homem de bem, um homem sério. Por que ele pediu a exoneração? Pediu a exoneração porque estavam forçando que ele assumisse. Que foi ele que mandou a tropa de choque para o terreno e que mandou exatamente fazer esse tipo de operação. Não foi. Quem deu a determinação foi o secretário de Defesa Social. Ele tem que assumir isso. E quem deu a determinação foi o governador, certo? Sem verificar, né, exatamente os procedimentos. Eu fui comandante do choque durante 5 anos consecutivos. Né? A gente sabe o que é colocar uma tropa de choque. Ela não pode ficar desmoralizada na rua, tá certo? E ela teve que agir, porque ela foi agredida. Eu tenho várias fotos aqui, entendeu? Sacudindo pedra, todo tipo de... Agora, houve exatamente um fato lamentável e que... Com certeza isso não foi voluntário, mas quando se vai para uma operação, se corre o risco de dar certo e de haver alguns erros, tá certo? E de haver algumas fatalidades. Então é isso que a gente quer colocar. Agora o governador ele tem que assumir que foi ele quem mandou a Polícia Militar para a rua. Pelo outro lado, eu tenho áudios aqui gravados, tá certo, de manifestantes, onde eles colocam que tinha mais polícia na rua do que manifestantes. Quer dizer, foi um manifesto onde não houve adesão nenhuma, tá certo? Contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. O que é que eles fizeram? Aí é que vem os áudios. Eles se insurgiram contra a polícia, para poder gerar um fato, para a imprensa poder filmar, gravar. Então foi isso verdadeiramente que aconteceu. Você vê meia dúzia de gatos pingados, né? Algumas pessoas jovens, né? Arremessando pedra, arremessando todo tipo de baderna. E a tropa de choque, se eu garanto, a tropa de choque atuou
estava sendo acompanhado todos os movimentos e a tropa de choque foi acionada para atuar com ordem do secretário de Defesa Social, com ordem do governador de Pernambuco. A partir daí, amigo, quando se aciona a tropa de choque, como vai ser o resultado, não tem como se dizer, tá certo? Depende exatamente da reação que venha exatamente daquele movimento que está agindo erroneamente. E está esse lockdown. Por que foi deixado desde o início eles fazerem aquele movimento? Devia ter sido barrado, devia ter tirado o carro de som, tá certo? Devia ter proibido. Porque o lockdown para o cidadão, para o trabalhador pernambucano, aquele que vai buscar seu pão todo dia, está proibido. Ele está proibido de abrir o mercadinho dele, está proibido de ter um banco na feira, tá certo? Está proibido de abrir lojas, os restaurantes fechando, todo mundo passando fome, uma situação terrível, né, que o governador, mas para Baderneiro, para essa vereadora, tá certo? Que todo mundo sabe a vida dela pregressa, dessa vereadora, né? Uma vereadora que vai para cima de uma viatura, querer impedir que uma viatura passe porque deteve um baderneiro, ia levar para a delegacia, não ia matar não. Isso é um procedimento normal de polícia, detém, algema, bota no xadrez e leva para a delegacia. Então é isso, com certeza não era uma pessoa do bem, não era um cidadão do bem que estava ali sendo preso, estava naquela viatura, era um baderneiro. Tá certo? E aí aconteceu o confronto, e aí duas pessoas que, segundo nós estamos apurando, não tinha nada a ver com o problema, estavam passando, foram alvejados com bala de borracha. Coronel Meira, agora entrando na política propriamente dito, a gente tem visto aí movimento de oposição, o prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, o de Petrolina, Miguel Coelho, a própria prefeita de Caruaru. Não, deixa de aí. A própria prefeita de Caruaru também tem tido o nome ventilado. O senhor acredita que vai haver uma unidade da oposição contra essa hegemonia do PSB? O PTB vai lançar nome para o governo de Pernambuco? O presidente Jair Bolsonaro deve ter o seu candidato aqui no estado? Com certeza, isso é uma coisa fechada desde o ano passado, tá certo? Tá na nossa reunião da Executiva Nacional, o PTB, Jair Messias Bolsonaro, tá certo? A reeleição. Tem as coisas que a gente não discute no PTB em Pernambuco, tá certo? Primeiro, reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Segundo, a gente contra o governo do estado, a gente tirar essa máfia que está montada aqui em Pernambuco, tá certo? Então, isso são coisas que a gente não discute. O partido vai lançar um nome ao governo? Vamos ter sim, foi decidido numa reunião da executiva, tá certo? E o partido vai ter um nome ao governo de Pernambuco. Agora a gente entende que tem que haver uma união. Temos que unir toda a direita para poder derrotar essa máfia, né, que é o único estado do Brasil onde está junto, PT, PSB, PCdoB. Então nós temos que lutar contra isso. E para isso acontecer, a gente tem que fazer uma grande união. Coronel Meira, tem mais alguma coisa a acrescentar aos nossos ouvintes? Oi? O senhor teria mais alguma coisa a acrescentar aos nossos ouvintes? Não, só tenho a agradecer bastante. Estamos à disposição, tá certo? O PTB é um partido conservador, um partido que tem no seu estatuto Deus, Pátria e Família, um partido que se preocupa com a população brasileira, com a família brasileira. E aqui em Pernambuco estamos montando os novos diretórios, vamos ter uma grande campanha de filiação e convidamos a todos para participarem do PTB. Quem for conservador, que a grande maioria do nosso povo nordestino é um povo que acredita num Deus, tem um Deus, reza, é um povo, tá certo, que ama a sua cidade, o seu município ali, ama a sua pátria, né? E que adora a sua família. Então é aquele partido Deus, Pátria e Família que realmente atende os anseios da boa política, né? Aquela política exatamente que a boa política que é o ideal, né? Para a gente poder tocar esse Brasil. Uma política que não tem corrupto. É isso que a gente quer. E que o dinheiro do povo é bem aplicado. Coronel Meira, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia e até o próximo encontro, tá bom? Eu aqui agradeço. Estamos à disposição. Muito obrigado. Conversamos, portanto, com o presidente do PTB em Pernambuco, Coronel Meira, falando com os ouvintes do Pernambuco no Ar.